Salve galera, boa noite, boa noite. Tá começando aí mais uma live aí do seu novo podcast favorito, hein, galera? Jogou onde? Aqui quem tá falando é o Kleber. Boa noite, sejam bem-vindos. Você que tá aqui pela primeira vez, não esquece de se inscrever, curtir o canal, compartilhar com parentes e amigos. E você que tá voltando, muito obrigado aí por estar dando essa moral, né? Aqui do meu lado, o primo Claudemir, como é que você tá? Beleza, primo? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Obrigado aí pela audiência nossa aí. Obrigado a quem tá voltando, quem tá assistindo pela primeira vez aí, espero que goste. E vamos que vamos. Hoje tem um convidado especial, hein? Tem sim, galera. Hoje, nosso convidado, ex-jogador profissional, atual secretário de Esportes e Lazer de Hortolândia, Gleger Zorzin. Gleger, boa noite. Obrigado aí pela moral. Tudo bem, né, gente? Boa noite para você, Kleber, Claudemir, um abraço Boa a noite, todos, Gleger. a todos os internautas que acompanham o programa. Sucesso total, né? Eu gostei Amém. do nome, né, cara? Jogou aonde, né? É um nome que pega, né, cara? A gente tentou achar um nome aí que pega. Cara, Vamos lá, falar pra galera. você, hein? Isso é legal que é importante dizer também, né, cara? Que tem muito jogador aí que acha que jogou em bons lugares, né? Mas aí jogou É. aonde? Então, É isso. tem bem essa mesmo. A ideia foi essa. A É. ideia foi essa. Basicamente eu entendi. Um abraço aí, viu, cara? Obrigado pelo convite, viu? Obrigado pelo Que convite agradece aí. aí por ter dado essa moral aí. A gente sabe que Valeu. seu tempo é curto, que é correria, né? Então a gente agradece mesmo. Eu que agradeço o convite aí. Estamos aí à disposição. E vamos bater aquele papo legal. Vamos lá. Galera, rapidão aqui, vamos falar dos nossos patrocínios, certo? Tá procurando para fazer seu uniforme, seja para sua torcida organizada, seja do time mesmo, WTR Esportes, uniformes, hein? Procura lá, fala com o William, o cara, ele é show de bola, galera. Ele vai ver o melhor preço para você e vai fazer uns uniformes top, certo? O underline dele é arroba WTR underline esportes underline uniformes. E o telefone de lá é 19 9 8335 1072. 19 9 8335 1072. E o Robson Azulejista. Tem o aval do velho, serviço de primeira qualidade aí, trabalha bem, é caprichoso e não é careiro. O telefone dele é 19 995 25 8558. 19 995 25 8558. E procura o canal dele no YouTube que ele tá mostrando o serviço de lá. É youtube.com/arroba Robson Azulejista 2254. Beleza? Mas vamos lá então. Gleger, para começar, cara, deixa eu perguntar para você. O objetivo do nosso podcast principal é dar mais visibilidade pro futebol amador, pra várzea, sabe? Trazendo times, organizadores, tudo. E assim, Legal. você chegou a jogar futebol amador antes de ser profissional ou depois? Cara, eu joguei sim, mas eu joguei depois, né? Depois que eu encerrei a minha carreira. E foi até uma história engraçada que eu tava. Quando eu encerrei minha carreira, foi no Bragantino. E assim, Bragança Paulista, eu tinha já. Depois acabei voltando, né? Aí sim a minha aposentadoria. Certo. E nessas passagens por Bragança, muita amizade, né? Com o pessoal envolvido ali no futebol, futebol amador principalmente. E aí foi engraçado porque tinha um time que era o Santa. Não, o. Nossa, já me fugiu o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Tranquilo. Do time. E o treinador do time lá, o que organiza o Ferroviário. Lembrei, Ferroviário de Bragança Paulista, um time muito Pode conhecido, crer. muito tradicional lá. E aí, cara, a gente precisava, eles faziam sempre um acordo lá com o Bragantino de liberar o campo para o treinamento, essas coisas. E aí falaram pro Marcelo Veiga, ó, a gente vai liberar o campo lá para o Bragantino tá treinando, cara, mas vai começar o campeonato amador. E a gente queria, queria que o Gleg jogasse para nós, cara. Ele está precisando de um goleiro aí, o Gleg recém aposentou, né? E a gente queria que ele fosse jogar para nós. E aí, cara, deu certo, comecei a jogar para eles. Como fui campeão lá pelo time, disputando inclusive um campeonato regional aí, de amador, que era bem legal, muito bem organizado pela Federação Paulista. E a partir daí, cara, eu comecei a receber vários convites, né? Mas a gente sabe da vida, e eu naquela época ainda
como auxiliar técnico, né? Uhum. E a vida é praticamente parecida com a do jogador de futebol. E eu achava que quando Certo. eu aposentasse, cara, e virasse um membro de comissão técnica, teria um pouco mais de sossego, né? Uhum. Ficaria um pouco mais em casa, mas é pelo contrário, cara. A comissão técnica trabalha muito mais que o jogador. Porque você tem que chegar mais cedo, você tem que elaborar o treinamento, você tem que organizar a logística, tal, essas coisas. E aí comecei a receber vários convites e Certo. depois eu só aceitei, cara, jogar lá em Sorocaba. Vila Carvalho é o nome do time. E aí tivemos um contato legal e eu fui jogar lá nesse time do Vila Carvalho. Joguei por lá 2 anos, aliás, 3 anos. 3 anos jogando pelo Vila Carvalho. Caramba, jogou 2 anos nós bastante, hein? fomos campeões e no outro ano, no último ano que eu acabei atuando, não conseguimos classificar. Mas assim, sempre fui apaixonado pelo futebol da várzea, futebol amador. Sempre acompanhava. Quando eu jogava na Portuguesa, às vezes os jogos da Série B, sexta ou sábado à tarde, né? Sempre no domingão ali tava aquela folga. Eu ia lá assistir a Copa Kaiser, né? Que era bem legal. Eu gostava Sim, demais da sim. movimentação. Botava um bonezinho, metia um óculos lá para ir meio apaisando, né? Mas eu gostava de É, pra ter um acompanhar. É. pouquinho de Porque paz, né? o futebol amador, cara, ele é muito apaixonante. Ele é assim, por que que eu falo isso? Porque o profissional, cara, você tá ali, né, cara? É a sua vida, é a sua carreira, é a sua profissão, né? Sim. É uma responsabilidade muito grande. Mas o futebol amador, por que que eu falo que ele é mais apaixonante? Porque, cara, tem muita gente que joga ali pela paixão, né? Os dirigentes dos clubes, os caras se matando durante a semana aí para montar o time, fica em cima dos jogadores para que eles possam ir no jogo. Então eu acho que gera uma paixão que a gente realmente tem que dar muita ênfase justamente por isso, né? Porque os caras não Sim, estão sim. ali por dinheiro. Eles estão ali pelo amor, pela paixão no futebol, né? Pela torcida, pelo bairro, né? Que está sendo representado o time. Então, cara, eu sou sem dúvida nenhuma, eu estou à frente da secretaria aqui de Hortolândia, a gente vê aí, né? Como é movimentado isso aí, cara. Teve esse final de semana passado aí, nós tivemos quase 3 mil pessoas lá no campo Oi, do Rosolém, num que clássico legal. aqui da cidade. Então, assim, envolve muita coisa, né, cara? E eu fico muito feliz. Fico muito feliz de estar podendo agora, nessa parte de gestão, né? Tá tocando um campeonato amador. Você vê que aqui em Hortolândia, cara, são doze categorias que a Secretaria de Esporte ela organiza. Então, Nossa. eu tô quase 120 times na cidade. Então, olha para você ver a responsabilidade, né? Aham. Claro, e óbvio que a primeira e a segunda divisão são as mais que trazem uma maior visibilidade. E isso a gente tem visto, né? Durante todos os jogos, todo final de semana, os campos lotados, campos cheios. Eu sempre procuro dar uma passada em todos os campos, né? Que está tendo rodada, porque a gente possa estar vendo, o Legal, pessoal cara. tá vendo que a gente tá ligado. E às vezes você passa num lugar lá que tá tendo um jogão, cara. Às vezes eu até esqueço que eu tenho que ir no outro campo e fico ali vendo aquele jogo, mas é legal. Eu Sim, fico sim. muito contente e adoro futebol amador. E queria parabenizar vocês, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é, cara. E às Obrigado, vezes cara. uma visibilidade, né? Um podcast aí mostrando, trazendo para o público, né? Para ver como a importância disso é muito legal. Então, queria Sim, parabenizar sim. vocês pela iniciativa. A gente Valeu, agradece, obrigado. cara. E assim, você pegou bem a essência do que foi que encorajou a gente a criar esse podcast. É toda essa paixão que você falou, toda essa movimentação, todo esse corre, esse trabalho que o pessoal tem, tudo por trás, né? E essa é a ideia do podcast, é estar dando essa visibilidade para esse pessoal que corre atrás, né? Porque muita gente acha que futebol amador é aquele negócio. O cara joga de domingo, depois acabou o jogo, vai ficar tomando cerveja com os amigos. E não é assim, tem muita coisa por trás. E assim, fala um pouco sobre sua carreira profissional. Como que você começou e como que você decidiu ser goleiro? Cara, eu assim, primeiro que qualidade eu não tinha, né? Eu só tinha uma canhotinha, eu só tinha Caramba. uma canhotinha poderosa. Eu sempre bati muito bem na bola desde pequeno, né? E meu pai ficava insistindo para que eu fosse ponta esquerda, né? Não, tem que ser ponta Certo. esquerda, que bate bem na bola, tem uma canhotinha poderosa, mas a qualidade não tinha, né, cara? Então, assim, e o meu pai, sem dúvida nenhuma, foi o maior incentivador, porque ele era goleiro nos times da várzea da cidade, né? Eu fui nascido em Americana,
criado ali até um certo tempo, né? A partir daí já me dedicando todo ao futebol. Você vê que eu já fui pro Guarani com 12 anos, com 12 anos Foi. de idade eu já estava no Guarani Futebol Clube. Sim, Então, você começou assim, bem cedo, né? foi uma transição muito rápida também do time do bairro para o time da cidade, do time da cidade para o Guarani, entendeu? Já aí foi muito rápida essa transição. Então, cara, o meu maior incentivador, sem dúvida nenhuma, foi meu pai, que jogava no gol. E uma coisa que eu via que era legal, né, cara, era que o goleiro ele sempre se vestia diferente. E isso Certo. me chamava a atenção quando moleque, né? Pô, não, quero ser goleiro porque aquela roupa ali é mais bonita. Pô, os outros é tudo igual, ali o outro lá é diferente. Então isso aí me chamava a atenção também. Então foi uma das coisas que me atraíram, né, para goleiro, mas sem dúvida, qualidade, porque assim, a gente sabe, né? O jogador de futebol, se ele não tiver o dom, as coisas não acontecem, cara. E realmente, acho que Deus olhou pra mim ali e falou: não, não, vai ser goleiro. Não quer ser jogador de futebol? Então vai ser Então goleiro, vai pro porque gol. na linha não vai dar, na linha você vai passar fome. Tá certo. E assim, é, como é que foi quando você, tipo, estreou no profissional? Qual que é a sensação? Demorou para cair a ficha? Como que foi esse sentimento para você? Eu sempre me preparei muito, né? Para tudo que eu desenho, para tudo que eu vislumbro na minha vida, eu sempre me preparo muito. Você vê que, por exemplo, hoje eu estou numa gestão pública, né, de uma responsabilidade enorme, Sim, tomando conta do esporte e lazer de uma cidade de 250 mil habitantes, mas não foi à toa, né? Eu me preparei, estudei, né? Então eu estava pronto a hora que eu recebi a oportunidade. E quando eu era também atleta, né? Eu sempre me preparei para aquele momento, de receber essa chance e essa oportunidade. Eu costumo dizer o seguinte em algumas palestras, né? Que eu acabo dando, que eu acabo participando, né? Eu costumo dizer isso que uma das coisas que me fizeram virar profissional também foi essa minha dedicação, né, esse meu empenho em realmente querer estar naquele lugar, buscar aquilo que eu queria, buscar o sonho da minha vida, que era me tornar um atleta profissional. legal. E eu sempre me preparei muito para isso. Então, assim, não que não tenha sido uma baita de uma alegria, né? Tá vestindo uma camisa de um time que me criou, que me fez surgir no futebol, mas o realmente querer estar naquele momento, né? Se preparar para aquele momento. Então eu me preparei muito. A hora que apareceu a oportunidade, por que que eu fui bem? Por que que eu me destaquei? Porque eu estava pronto, né? Porque eu estava pronto para receber essa oportunidade. Legal. Então, claro, foi muito legal. Foi um momento delicado do Guarani quando eu virei titular do time, né? E aí conseguimos adquirir os resultados que era preciso para que o Guarani não fosse rebaixado. E aí as coisas começaram a acontecer, cara. E aí foi indo, claro, a dedicação. Eu sempre levei uma coisa comigo, né? Eu falei, ó, a hora que eu chegar no profissional, a hora que eu virar o titular do time, aí que eu vou ter que treinar mais ainda, porque se chegar é fácil, agora se manter é mais difícil, né? Se manter é E complicado, né? graças a Deus, porque aí você vai subindo o sarrafo e aquele tal negócio, né? Quando você vai naquele salto de vara, né? Que eu acho legal pra caramba aquilo, Sim, você subiu um centímetro, cara, menos que aquilo você vai derrubar o sarrafo. Então tem que ser mais que aquilo. Para que seja mais, você tem que treinar ainda mais. Exato. Então, é isso aí. cara, Foi uma baita exatamente essa a minha história. mentalidade. Muito preparado, né? Que legal, uma puta mentalidade. É difícil ver, tipo, a pessoa subir da base já com essa mentalidade, né? Normalmente a gente vê muito jogador que não tem esse senso, essa linha de pensamento, né? Sim, sim. Mas isso também vem da família também, né, o Gleger? Ah, eu sem dúvida nenhuma. Eu tive uma estrutura familiar muito legal, apesar de ter saído muito cedo de casa, né? Eu saí de casa, que eu estava falando agora, com 12 anos, e já morando, naquela época podia alojar, né? Mesmo com essa pouca idade, você já podia estar no alojamento, desde Sim, que estivesse na escola. Não gostava muito da escola, não, mas eu sabia que era importante, que precisava, né? Terminar os estudos, porque aquilo, cara, é uma aposta, né? O atleta hoje que está numa categoria de base, ele tem que, todo dia para ele é uma aposta, ele tem que estar apostando a todo momento, para que ele consiga ser contemplado lá no final. Mas e se não for? Você está Exato. pronto para a sua vida, para virar um cidadão, né?
para seguir a sua vida da forma com que você pensa. Então, é por isso que tem muita gente, né, cara, muito ex-atleta, pessoas que jogaram comigo, inclusive, que a gente vê aí que está num momento delicado, num momento difícil, porque não se prepararam, né, cara? Sim, Então, assim, você exatamente. está pronto para tudo. Quando eu tinha 27 anos, eu já estava preparando a minha aposentadoria, cara. Eu falei, pô, peraí, eu vou jogar mais 10 Caramba. anos, cara. Eu já preciso me preparar, já preciso terminar meus estudos, fazer a minha faculdade, preciso já começar a preparar uma aposentadoria. Quando eu resolvia parar de jogar futebol, eu estava tranquilo, entendeu? Não, não, beleza, tá tudo certo. Não dependia do futebol. Fiquei no futebol pela paixão, pelo amor que eu tinha, né? Em estar no meio, em estar atuando, mesmo que fosse como um membro de comissão técnica, mas eu estava tranquilo já, financeiramente falando. Então, eu acho que essa preparação é importante, né? Essa preparação do pós, do término, ou até mesmo de que você não consiga alcançar o seu objetivo, então você tem que estar preparado. E muitas das vezes a gente percebe que, não, tem jogadores aí que os caras não estão nem aí, né? Não é bem assim, né? Exatamente. Então a parada pra você foi tranquilo. Foi bem de boa, assim, foi uma transição, né? Bem tranquila, assim. E até pelo jeito que foi, né? Porque eu fui contratado para jogar no Bragantino. E o treinador era o meu grande amigo, saudoso Marcelo Veiga, que acabou nos deixando aí na pandemia. E ele era o técnico, ele fez o convite para que eu voltasse ao Bragantino, tinha sido campeão brasileiro em 2007. E aí eu estava retornando ao time. Só que eu já estava tendo muitas contusões, né, cara? Eu sempre sabia das minhas limitações e eu treinava além daquilo que eu precisava para que eu não para que eu pudesse estar melhorando, né, cara? Então, isso aí acabou me prejudicando muito, né? Então, muscular, né? O estresse do dia a dia, isso aí foi acabando com a minha paciência, toda hora machucava. Então, quando eu comecei a elevar o nível de intensidade, eu estourava. Eu levava, estourava. E o Marcelo percebeu isso. E aí ele me fez uma. Eu me lembro que eu estava no departamento médico, fazendo lá os tratamentos, lá já estava pronto para. Já estava numa transição para voltar aos gramados. Aí ele falou: Meu, estou precisando de um auxiliar aí. E você é um cara que eu, apesar de confiar como profissional, você é um amigo, um parceiro. Eu queria que você fizesse parte da minha comissão técnica. E eu fui meio pego de surpresa, né? Até ele brincou, ele começou a dar risada. Você tá achando que eu contratei você o quê? Pra jogar? Né? Contratei você pra falar que você ia jogar, mas pra virar meu auxiliar. E aí eu falei, cara, eu preciso de um tempo pra pensar. Ele falou, você tem todo o tempo do mundo, 15 minutos. Ô, Nossa, louco. E assim foi. Tanto Na que, cara, lata. eu virei, no dia dessa conversa aí, eu me lembro que foi numa terça-feira, na quarta-feira eu já era o auxiliar dele, já vestido diferente. Porque Caraca. eu aceitei a proposta dele e falei, pô, cara, eu não sei se eu vou conseguir mais. Eu pensava em jogar mais 1 ou 2 anos. 2 anos era a minha previsão naquela época. Eu falei, cara, aí daqui 2 anos, será que eu vou receber o mesmo convite, né? Então, isso pesou demais. E como eu estava entendi. dizendo, né, cara, eu não estava mais pensando financeiramente, estava pensando numa meta profissional, né? Numa meta em o que eu vou fazer depois de aposentar. Então, Exato. aí eu aceitei o convite, tanto que eu fiquei até o final do ano, isso era o que? Era uma maio, abril, maio, eu acho que era. E eu fiquei até dezembro recebendo o mesmo salário como se eu estivesse jogando, né, mas como auxiliar. E foi muito tranquilo. Depois desse período aí acabou virando o ano, eu acabei recebendo ainda alguns convites para voltar a jogar. Não, volta a jogar, volta a jogar. Deu uma balançada, mas aí não vou ficar nessa mesmo. Aí comecei a fazer os cursos, me preparar, né? Já fui para a CBF também, já comecei a fazer os cursos de treinador. E aí foi embora. Aí foi tranquilo, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Legal. E eu tava vendo, você chegou a treinar na Coreia, foi isso mesmo? Foi um time coreano? Quase 3 anos, né? Eu tive um convite, eu já estava no Guarani, trabalhando no Guarani Futebol Clube, como auxiliar e também eu era uma espécie de auxiliar e treinador de goleiro ali, supervisionava a preparação dos goleiros. E aí, cara, eu tinha um amigo, tenho um amigo coreano, esse cara é um empresário lá na Coreia do Sul, acabou me fazendo um convite, olha, você vai vir para cá, você vai ser auxiliar do
do time aqui que eu acabei assumindo agora como diretor e tal. E aí eu aceitei a proposta, cara, era um desafio para mim, porque eu nunca joguei, não tinha jogado, assim, ido jogar sim, mas não trabalhado fora do país, né? Eu E imagino, aí né? eu recebi, É uma eu, cultura aí eu, toda diferente, né? A língua também. então, aí você assusta um pouco no começo, mas eu aceitei de imediato, Coreia do Sul, Ásia, né? Então, assim, financeiramente era muito bom. Aí acabei topando, fui para a Coreia e foi muito rápido também, cara, porque eu cheguei como auxiliar e aí o time estava muito mal, tal, e aí o treinador recebeu um convite lá da China, o técnico principal, né, o head coach, e ele pegou e foi para a China. E aí o pessoal, ó, puxa, Greg, você assume aí até a gente arrumar um treinador, tal. Eu falei, não, tranquilo. Assumi o time começou a ganhar, cara, começou a ir bem. Aí os E aí caras me ficou. chamaram, ó, agora você vai ser efetivado, head coach, toca aí, vamos ver o que vai dar. E aí o time foi muito bem, conquistando alguns resultados que há muito tempo que não conquistava, tal, e aí foi indo, né? Já me chamaram antes do final do ano, antes das férias, já me chamaram para renovar o contrato para o próximo ano, e aí foi indo. Eu fiquei lá quase 3 anos, cara. Aí no último ano nós fomos campeões, acabei subindo o time, né? O time subiu para outra divisão, Sim, sim. já com uma visão diferente daquilo que eu tinha visto lá daquele cenário que eu tinha visto lá quando cheguei, né? Mas aí no final eu achei, né, que aí entra não vou dizer vaidade, né, mas assim a gente quer sempre algo mais, né? E eu achava que naquele momento seria algo para que eu fosse um pouco mais valorizado, mas apesar da cultura coreana, ela te dá uma segurança de trabalho, Certo. ela tem outros quesitos que diferenciam daqui do Brasil, que é, por exemplo, a valorização, né? Entendi. Eles, não, você vai continuar do mesmo jeito. O cara até brincava, pô, você tá andando com um carrão desse, você tá morando onde você tá morando, com o salário que você tem, você vai querer mais ainda? Eu falei assim, não, Porra, mas não é isso. Valorização, né, cara? Você precisa me exato. valorizar, né? Mas aí não teve acordo e no final lá eu tive não foi desentendimento, mas as minhas opiniões não batiam com a do treinador, com a do presidente, e aí acabou que... E eu tinha eu tinha recebido, depois do término do campeonato, nós somos campeões com 3 rodadas de antecedência. E Certo. nessas 3 rodadas, assim, eu acabei recebendo um convite de um time chinês também, para fazer uma espécie de um trabalho parecido com o que eu tinha feito na Coreia. E aí isso aí meio que deixou meio balançado e tal. Não, mas a prioridade é aqui, né? Vou tentar aqui a renovação. E aí, nesse tempo de eu esperar para conversar a renovação, o time chinês já contratou outra pessoa. E aí não foi nem para a China nem para a Coreia, voltei para o Brasil. Voltou pro Brasil. Aí é foda. E você aprendeu coreano? Alguma coisa de coreano? Ah, cara, assim, eu tinha 2 intérpretes, né? Um, inclusive, era o meu próprio auxiliar. Mas se eu escutar o coreano, eu sei o que ele está falando, né? Mas eu não dialogar assim é muito difícil. O intérprete não largava do meu pé, né, cara? Onde eu estava, ele estava junto. Eles são também muito sistemáticos com algumas coisas, né? Então, por isso, tinha o cara do campo, que era o meu auxiliar lá, que a gente tinha esse contato com os atletas, e tinha o outro que era a parte administrativa, que era o cara que ia comigo pro shopping, pro restaurante, para essas coisas. Então, assim, aí você fica mal acostumado, né? Quando eu cheguei lá, eu comecei a estudar. Comecei a Certo. fazer, mas, cara, é muito difícil. A língua coreana é muito. É o Hangul, né? O Hangul é muito difícil. Então, não, não teve jeito. Uma palavra ou outra. E é aquele negócio. Às vezes eu vou muito para São Paulo, né? E às vezes a gente está ali e tal, em algum lugar, e eu consigo detectar que é uma pessoa que está falando coreano ali. Eu sei, inclusive, até o assunto que eles estão falando, mas dialogar eu não consigo. Entendi. Entendi. E aí, como é que foi essa transição de treinador, comissão técnica para a vida política que você está agora? Foi algum convite que você recebeu? Você já tinha É, na isso em verdade, mente? na verdade, cara, quando eu voltei da Coreia, né, e aí recebi alguns convites aqui no Brasil que não me agradaram, né, não me chamaram a atenção. E eu acabei aceitando, assim, conversando com um grande amigo meu, que é o Carlos Batista, ele me chamou para ser comentarista da Rádio e TV Bandeirantes aqui de Campinas, da região, né? Certo. Desculpe. Aí
Cara, eu comecei a falar, cara, tô precisando de estabilidade, né? Você morar 3 anos fora, né? Você quer um pouco de estabilidade, você quer um pouco estar perto da família, dos familiares e tal. E aí eu comecei a vislumbrar outras situações. Ah, cara, e a cultura do futebol aqui no Brasil, com os treinadores, me deixa muito irritado, né? É, Porque tudo é culpa do treinador, o cara você vai lá para exatamente. trabalhar você vai trabalhar lá em Recife. Você 3 jogos, você perde, os caras te mandam embora. Aí você vai lá para Belém do Pará, aí mesma coisa. Então, assim, isso aí me irrita muito, Eu entendeu, no, mano? Eu eu no acho que. Amador esse ano, 2 jogos mandaram embora. Então, tá vendo? Aí, Essa é a cultura do futebol brasileiro. É a cultura do futebol brasileiro, seja ele profissional, seja ele amador. Então, isso daí acabou me deixando um pouco mais assim, cara, vou tentar ficar mais tranquilo, de boa, né? Aí aceitei a proposta do Batista e a rádio e a TV tem os horários específicos, né? Então não é o dia todo. sim. Então eu consegui, pô, peraí, cara. Aí comecei a ver com alguns amigos que estão nesse meio, alguns amigos que estão no meio de gestão pública, né? E eu comecei a vislumbrar, comecei a perguntar, comecei a estudar, comecei a ver e tal. Falei, cara, é isso que eu quero para mim. Eu vou Legal. partir para esse caminho aí, vou me preparar, né? E aí acabei, como eu moro em Hortolândia, tal, tenho vários amigos aqui. O prefeito Zezé Gomes, que hoje é o prefeito de Hortolândia, meu amigo pessoal, vizinho. Então, assim, aí, cara, bate-papo, conversando e tal, e nós chegamos num consenso e acabei aceitando o convite, que é maravilhoso. Já estou quase 2 anos à frente da secretaria. Tô assim, adorando o que eu faço, né? Me dedicando ao máximo para dar. A gente sabe que não é uma profissão tão, como posso dizer, não é uma profissão fácil, né, cara? É uma coisa Sim. difícil, é muito desafios, mas eu tô adorando, cara. Tô fazendo de coração e dando sequência aí, cada vez mais, tentando melhorar, tentando evoluir, para que eu possa estar representando a minha cidade, representando o povo da minha cidade no esporte. Que legal. Bacana. Ô, Gleger, agora como secretário aqui de Hortolândia, o que que você É. trouxe pro, pra organização, pro campeonato, a sua experiência como jogador, profissional? Na gestão, Na gestão e tanto pro campeonato, pro amador. Você começou também ano passado, né? é, foi o ano passado que a gente estava à frente das competições, né? Mas assim, a gente sabe que o futebol, assim, são 24 modalidades na cidade, né? Então, assim, a gente precisa. Eu criei uma comissão organizadora, né? A gente está só direcionando o pessoal. O ano passado teve a associação de atletas, né? Que gerenciava, que tocava o campeonato da cidade. Do Paulinho. E depois nós criamos uma comissão também organizadora. E, cara, assim, o que a gente traz é essa experiência, né, cara, de saber como é que funciona, de saber que em alguns momentos os caras vão reclamar de uma arbitragem, vão reclamar de um gramado, vão reclamar de uma marca do campo, vão reclamar. Então, assim, a gente precisa estar pronto e preparado para que você possa mostrar que aquilo ali, né, são coisas que acontecem no futebol, acontecem no profissional, acontecem nos melhores clubes do Brasil. E por que não vai acontecer? Então, eu acho que essa experiência, né, de lidar com os dirigentes, de passar essa experiência que a gente tem, até mesmo como gestor esportivo que sou, né? Eu fiz gestão esportiva também. Então, essas coisas eu acho que agregou muito, né? A experiência. Você vê que o cara ele vai cortar a grama lá no campo, e fala, ó, cara, não corta dessa altura não, porque senão vai ficar duro pro goleiro aí, cara. Né? Porque senão os caras vão poder usar a chuteira de tarraxa. Então, essas coisas aí a gente, né? Então, assim, essa, digamos, esse molejo de experiência, a gente Sim. tem, eu estou tentando trazer isso. E Mas esse ano tá meio difícil, né, cara? é, Porque é esse ano difícil. a organização agora é vocês, né? Tá tendo muito É, problema, né, é. cara? Não vou dizer que está tendo muito problema. Eu acho que Não, as é coisas, muita as cobrança, coisas. né? Estão cobrando muito, né? É, a cobrança é muito forte, isso é É, fato, né? sim. E a gente está tentando, sem dúvida nenhuma, é, melhorar cada dia mais. Eu acho que o mais importante de tudo é que as pessoas que estão envolvidas perceberem
né, que quem está à frente, quem está pelo menos comandando a comissão de organizadora é um cara que conhece do negócio, né? Então a gente sabe, por exemplo, você vê que a empresa de arbitragem aqui da nossa cidade é do Flávio de Carvalho, do Flávio Flajoca. Carvalho, é a Flajoca, quer dizer, é uma das Flajoca. melhores aqui da região, entendeu? Então o Flávio é um cara que, né? Então, quer dizer, a gente tenta fazer sempre o melhor. Você nunca vai agradar todo mundo, né? Então, mas o trabalho realmente que está sendo feito, o trabalho que está sendo feito é o trabalho para que seja feito o melhor. Sim. Contratei uma nova empresa de manutenção dos campos, né? Mais um ajuste aqui, outro ali, eles estão chegando agora. O pessoal não estava acostumado a trabalhar com campos da cidade, já mexe com estádios de futebol, essas coisas. Então os caras precisam saber que a marca do campo precisa ser melhor do que o campo do profissional, né? Porque tá jogando ali toda hora. O jogo profissional é dois jogos por semana. Ali não. Ali tem todas as categorias, todas as modalidades, tem as escolinhas da cidade, né? As escolinhas esportivas. Então, é várias coisas, mas apesar de toda essa cobrança, de tudo isso, a gente tá ciente de que está fazendo um bom trabalho e fazendo o melhor para que os clubes sintam isso, né? É, Para que eles vejam que e outra a também, né? dificuldade ela é grande. A Você, dificuldade ela é grande. com E, certeza. se a gente não se unir, cara, vai ficar pior ainda. É o que eu ia falar agora. É 2 anos que você tá na frente aí. Se todo mundo não se unir pra ter um trabalho melhor, fica difícil, né? Fica difícil, exatamente. Então a gente é exatamente o que eu acabei dizendo agora. Então você precisa se unir para Exato. fazer um bom trabalho, para que, né? Eu sou um cara que eu recebo todo mundo no meu gabinete. Eu sem exceção. Amanhã ou depois chega uma pessoa lá, eu sou do karatê, do judô, do taekwondo, eu sou do basquete, do vôlei, eu sou da zumba, eu sou do pilates. Todo mundo eu recebo no meu gabinete. Sim. E todo mundo que traga informação, que traga sugestão, ela é sempre bem vista, ela é sempre bem aceita. Aí eu vou ver se a decisão é minha, se vai realmente acontecer ou não. Mas Exato. sugestões, estou sempre aberto. Você vê que nós estávamos sendo questionados aí há 2 semanas atrás, que nós precisávamos ter no nosso campeonato uma comissão julgadora, né? Em 24 horas eu criei uma comissão julgadora e hoje nós temos uma comissão julgadora no Campeonato Amador de Hortolândia. Então, assim, são coisas que se tiver ao alcance, é claro que nós vamos fazer, e é para isso que eu estou lá. Mas eu também não sou o dono da verdade. Eu não vou ficar batendo na mesa dizendo, não, é assim, ponto final. Não. Aí não Traga vai para chegar mim a lugar soluções, nenhum. situações para que a gente possa juntos resolver da melhor forma possível. Legal. Eu acho que isso que é interessante, que você tá mantendo seu gabinete aberto, tá aberto para quem chegar lá poder dar uma sugestão, e isso é legal. É, não se fechar, é o que você falou, não é o dono da verdade, né? Isso é importante, é legal sim. E eu tava vendo a live do Ed, que você fez esse tempo atrás, você tá tentando levar a final do Amador para um estádio profissional, né? Nós estamos tentando viabilizar isso, mas ainda eu estou esperando. Faltam 2 rodadas ainda para que termine a fase classificatória, na primeira fase, né? Aí vem a segunda fase, já as eliminatórias. E a partir daí a gente se reunir com os clubes. É por isso que eu estou dizendo, cara. Eu não sou dono da verdade. Eu tenho esse pensamento, mas quem vai decidir é a maioria dos clubes. Se eles acharem que não é legal, vamos fazer aqui mesmo, vamos fazer aqui mesmo. Pô, é legal, uma situação interessante. Vamos levar para uma outra cidade? Vamos levar para uma outra cidade. Eu só trouxe a sugestão. E aí, Entendi. junto com os clubes, a gente vai decidir, claro, também com o aval do prefeito, né? Que eu acho que é o nosso chefe máximo aqui na cidade, né? É o piloto dessa nave. Então a gente precisa realmente comunicar e ver também o aval do prefeito, o que ele acha. Mas, sem dúvida nenhuma, a princípio tem a ideia. Mas isso a gente vai ainda, junto com Desenrolando. os clubes, decidir se vai fazer ou não. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Hortolândia, você falou que tem 250 mil habitantes, né? Isso. Aí, cara, Hortolândia hoje é o polo de tudo, né? Crescimento em questão de moradia, bastante empreendimento, empresa. Tem bastante empresa em Hortolândia. O futebol amador em Hortolândia é bem competitivo.
Você tem intenção de montar também um time profissional em Hortolândia? Tem capacidade de ter um estádio em Hortolândia? Esse é realmente o único nosso problema, né? Que nós tínhamos um estádio, né? Que inclusive era onde mandava o jogo do Sérvio e Hortolândia. Não sei se você se lembra. Sim, é o Hortolândia, poliesportivo. exatamente, no poliesportivo. E o poliesportivo, aquela arquibancada atrás do gol que é a maior capacidade, ela tá condenada, né? Tá com um processo junto ao MP que acabou interditando o estádio, acabou interditando o campo. Enquanto a gente não resolver a situação dessa arquibancada, nós não temos estádio na cidade. Sim, Mas nós já estamos trabalhando, né, já estamos focados nisso. Eu acho que o Hortolândia, até pelo seu crescimento, por tudo, exatamente. cidade sustentável, né? Hortolândia tá assim, para mim é uma das melhores cidades hoje para se viver da nossa região, que sem dúvida nenhuma. Hortolândia virou uma referência não só no estado, mas também no nosso país inteiro pelo crescimento, por tudo que tem feito, né, pelas empresas. Hortolândia é um canteiro de obras, isso você pode ter certeza. E assim, e o futebol precisa acompanhar. Aliás, o esporte, né? O O esporte esporte em precisa geral, né? acompanhar. Sim, sim. Exatamente. E você traz um time de futebol novamente para essa cidade, que é uma cidade apaixonada pelo esporte, apaixonada pelo futebol. Cara, você viu, eu estava falando agora, teve sábado, teve o jogo do Scarpa, né, que está de férias, e a O gente sempre quando ele Adrianinho. está de férias, ele faz o jogo com o Adrianinho, né? Pô, tinha quase 4.000 pessoas no Rosolém. Então, o povo hortolandense, ele adora futebol. Então, nada mais justo do que a gente trazer novamente um time. Eu tenho, inclusive, diversas conversas com o Mauro Silva, né, que é um amigo também que fiz no futebol, para que a gente possa. O Mauro Silva, para quem não conhece, ele é o vice-presidente da Federação Paulista, mas é o Sim. cara que o Reinaldo fica mais uma ligação mais com a CBF e o Mauro com os clubes, com o pessoal ali, né? E ele que faz essa transição aí. Então, tem diversas conversas que eu tive com ele para a gente poder entender como que a gente pode trazer um time aqui para Hortolândia. Esse, essa questão aí do time, sem dúvida nenhuma, nós já estamos trabalhando diversas reuniões já para a gente poder, primeiro, né, montar o estádio, ter a capacidade necessária que precisa para um time profissional e a Sim, partir daí sim trazer um time. E aí já é uma questão, né? A gente tem muito conhecimento com empresários, com pessoas envolvidas com futebol, com clubes de futebol, para que a gente possa ver aí sim, tendo o estádio, qual que é a melhor solução, a melhor alternativa para você estar trazendo um time de futebol para Hortolândia. Mas não tenha dúvida, isso aí nós estamos trabalhando forte nisso. Legal, exatamente. legal. Ô Gleger, alguns episódios atrás, nós conversamos com um time de Nova Odessa, o Matsubara, e eles comentaram que eles fizeram uma ação, alguns anos atrás, de fazer um torneio de futebol feminino, sabe? Então falou com os times de Nova Odessa, cada time se movimentou, montou seu time de futebol feminino e montou um torneio ali, foi legal pra caramba, tal. E o futebol feminino tem crescendo, vem ganhando mais visibilidade, né? Vai até começar a Copa do Mundo, tudo. E vocês Tivemos a pensam, convocação hoje. Tivemos a convocação hoje, né, da Copa é, do Mundo Feminina. se a Pia soltou a lista. E assim, vocês pensam em tentar dar um incentivo desse, tentar ver com que os times de amador eles consigam, eles montam um time de futebol feminino? O que você acha disso? Nós tivemos agora no mês de maio, né, foi o mês do aniversário da cidade, a gente sempre faz, já é o segundo ano consecutivo, a coisa está aumentando, que chama um torneio que chama Elas em Campo. E foi muito legal, né, com diversos times. Se vocês acompanharem aí o pessoal que tá ligado aí no podcast, quiser acompanhar minhas redes sociais lá, tem alguns posts lá também falando sobre isso. A gente vê muito para esse lado, porque o futebol feminino, como você disse, está crescendo muito, né? Sim, É sim. claro que você vê, por exemplo, eu tenho duas regiões da cidade aqui que atendem o futebol feminino, que a gente tem treinamento, tem professores, escolinhas esportivas direcionadas ao futebol feminino. Né? Temos Certo. também, agora, o Hortolândia está ganhando campus societies, né, na cidade, que eu acho que isso é importante para a iniciação, principalmente dessa modalidade, né, que é uma modalidade que você precisa ter a parte técnica, né, o treinamento técnico, Exato. desenvolver o atleta, e aí para isso você precisa começar na base.
né? E aí sim para você começar um trabalho aqui na base para chegar amanhã ou depois ter um time, por exemplo, de futebol feminino na cidade. Mas a gente, sem dúvida nenhuma, está direcionando isso. Fizemos o torneio Elas em Campo, foi bem legal. Temos uma parceria com Mulheres da Várzea, que eu acho que vocês devem saber, que é um pessoal de torcida, que é envolvido Sim, pra sim. caramba, que Gente, param junto com a gente também. Eu tenho muito contato com o pessoal da Mulheres da Várzea lá, se eu não me engano é Osasco, né? Que elas têm a sede lá e é bem legal. A gente está tendo esse contato para que a gente possa estar trazendo cada vez mais e fomentando mais essa modalidade. Eu vejo com muito bons olhos isso e acho que, sem dúvida nenhuma, se a gente continuar nesse trabalho, fazendo os torneios, né, fazendo os atendimentos nas escolinhas, fazendo crescer e fazendo aumentar nos outros cantos da cidade, eu acho que amanhã ou depois a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um futebol feminino mais forte que nem em Hortolândia. que legal. E você sente que os diretores dos times masculinos, assim, eles querem isso também? O que você sente desses diretores? Assim, porque, na verdade, né, tem alguns clubes que direcionamento para outra modalidade, né, mais para o futebol amador mesmo, mas aqueles que estão envolvidos, que gostam, que querem fazer isso, a gente tem tido um bate-papo bem legal, né, uma aproximação legal com isso. Você vê, nós temos um campo sintético lá no Remanso, aqui no Remanso, que é perto da minha casa aqui, que sem dúvida nenhuma tem atendimentos de futebol feminino 2 ou 3 vezes na semana, né? Ah, Então, que legal. diversificar. Olha, eu fui, assim, quem me lançou no profissional foi o Oswaldo Alvarez, o Vadão, né? E o Vadão, ele foi treinador da seleção Feminina. feminina, para Sim, quem eu não lembro. sabe. E uma vez eu encontrei o Vadão, cara, e eu falei para ele, eu fiz essa pergunta para ele, ô Vadão, cara, por que a gente sempre vê as mesmas mulheres, né? As mesmas atletas nas convocações, nas competições? E ele me falou, Greg, precisa ter mais mulheres praticando esse esporte, precisa ter mais meninas começando na base, né? Precisa ter, os clubes precisam olhar mais para isso, dar mais estrutura. Você vê quantos times de futebol feminino a gente tem no Brasil? É poucos, cara. Ah, mas tem. Não, mas para competir, para disputar, é muito pouco. Então, assim, precisa ter mais esse engajamento para que você possa crescer com a modalidade. E por isso que eu estou direcionando em alguns campos da cidade, as escolinhas, para que a gente possa ir montando isso. E a hora que você tem um estádio pronto, com um time de futebol na cidade, aí fica mais fácil. Aí você só selecionar e montar o time. Então, sem dúvida nenhuma. E os clubes, a grande maioria dos diretores aí vê com bons olhos. Eu acho que isso que é muito importante. É claro que a gente sabe da dificuldade, né? Sim, sim. A dificuldade é muito grande, né, Kleber? Então, assim, a gente precisa tá fazendo com que o atendimento público, o crescimento dessa modalidade venha primeiro da gente, para que depois os clubes possam, vendo e reconhecendo, e a partir daí sim você criando campeonatos, né, competições, montando time na cidade, seleção para disputar com outras cidades. Então, mas é isso, esse é o nosso planejamento, né? Eu acredito que pelo que nós temos hoje, está bem legal para um começo dessa modalidade. Show, cara. Bacana. E você pensa em voltar a ser treinador ou não? Não, não penso. Não penso. Inclusive, sabe que a licença, né? Eu tenho a licença Pro da CBF e ela vence, né? E a minha venceu no final do ano passado. Eu não fiz muita questão de renovar, não, e nem vou fazer. Eu acho que eu estou mais focado agora nessa gestão pública mesmo. E, claro, não vou dizer para vocês que eu nunca mais vou ser treinador. Isso não vou Certo. falar, né? Mas a minha perspectiva agora não é essa. A minha perspectiva realmente é fazer um bom trabalho na gestão, trabalhando aqui em Hortolândia, né, a cidade que eu escolhi para me morar. Né, a gente costuma dizer quando é jogador, ó, meu QG é lá em Hortolândia, meu quartel-general é aqui. Então, é a cidade que eu quero, que eu escolhi para morar e é isso que eu quero. Quero me aperfeiçoar Tá nessa certo. minha nova profissão e vamos que vamos. Ô, Guilherme, o Amador e Hortolândia esse ano tá bem disputado, né? Tá, tá bem Favorito? disputado, cara. Tá. Na sua Não, visão? Na sua visão? Ou você não não pode opinar? entendi. Você tem algum favorito
Cara, não, assim, a gente sabe que tem Tem, muitos tipo, times pelo que você tradicionais. tem visto, você vê Então, alguém como despontando como favorito ou não por exemplo, pode? eu, o Moleque Travesso, por exemplo, está invicto, né? É assim, é um time forte, o time está invicto, Na né? primeira é Mas a eles e gente na tem do outro segunda é o lado, Botafogo. o Botafogo. Então, O assim, e a Botafogo tá gente tem bem. do outro lado, Porra. então, são times que estão bem na competição. E que você vê, tem do outro lado um Santa Clara, que é um time tradicional atual campeão, tem o Vila Real, que é um time de torcida, um O time forte. Frenético. O Frenético tá O muito bem Fre... esse ano. Muito bem, cara. Você viu, assistiu o jogo do Frenético no final de semana? Pô, eles ganharam do Vila Real, 4 a num 0 jogão de bola, 4-0. Então, assim, são resultados. Eu fico Caramba. muito feliz Foi jogão. por essa comunidade. E foi sem dúvida. Cara, eu assisti Vila Real e Moleque Travesso lá no campo do Remanso. Foi 4-3 pro Moleque Travesso. Cara, que jogão de bola, cara. Jogão Da Sabe? E hora mesmo. assim, então, muito feliz. Cara, então não dá pra você apontar um favorito. A gente sabe que é claro que depois vem os mata-mata e aí as coisas começam a funilar, né? E quando É, chega no funil ali, os caras precisam ter força, né? Precisa ter. Mas assim, eu não vou apontar um favorito. Mas a gente sabe que os times tradicionais aí vêm se despontando. A segunda divisão é um campeonato muito equilibrado, muito disputado e sem dúvida nenhuma emoção toda rodada para os torcedores da cidade. Legal, né? É sinal de que é um campeonato forte, né? E bem disputado bem mesmo. disputado. Bem organizado e bem disputado. Isso, legal. É. Bacana. Show de E bola. legal, sabe o que é, cara? É os atletas, né? Às vezes a gente encontra nos campos, eu estava dizendo aí, eu passo em todos os campos, sábado, domingo. Temos a rodada noturna no campo do Rosolém no sábado, que no ano que vem nós teremos mais um campo atendendo essa rodada noturna. Com o tempo aí a galera vai saber aí as novidades que vem para o ano que vem aí, mas teremos mais Maravilha. um para atender essa rodada noturna de sábado, até mesmo vislumbrando, né, uma rodada na quarta-feira, né, que seria legal pra caramba Legal, também. hein? Então, assim, É ainda, bom. Sim, bacana, cara. estamos ainda na suposição, estamos ainda desenhando, né, esse projeto, mas teremos, sem dúvida nenhuma, mais um campo com iluminação noturna no ano que vem. Então, assim, cara, é importante demais. E os jogadores também, né? Jogadores que vêm de fora, outros aqui da cidade também, parabenizando, que realmente a organização está bem legal. Não, tá bem sim. Sim, legal, cara. Inclusive, a gente queria deixar aqui aberto que o nosso espaço aqui, para vocês precisarem divulgar qualquer coisa, dá um toque pra gente. A gente vai divulgar nas nossas redes também. Estamos aí de portas abertas para vocês, para o que vocês precisarem aí. E fala pra mim, cara, indo pro profissional, ficou algum time que você queria jogar e não conseguiu jogar? Ou, tipo, você tá feito pelos times que você passou? Ficou algum gostinho assim de, putz, eu queria estar naquele time? Eu tive na minha carreira, e mais na época da portuguesa, né? Porque foi na época da portuguesa que eu me destaquei, que eu apareci muito, e depois no Vitória também, no Vitória, Esporte Clube Vitória em Salvador, que também me deu uma projeção muito boa. Foram três times que, cara, vieram atrás, chegou até a ser anunciado, assim, e que ficou aquele gostinho, né, cara? Pô, se eu tivesse ido, né? Primeiro foi o Vasco, né? O Caramba, Vasco, na época, eu estava na Portuguesa, o Vasco veio para cima, depois o Grêmio, na putz, Portuguesa também, e na época do Vitória veio o Santos, que foi, não sei se vocês se lembram, quando o Wagner Mancini ele era o treinador do Vitória, e aí ele acabou indo para o Santos, e o e ele Santos queria levar fez uma você. proposta, mas aí o Vitória não aceitou. Financeiramente também não era interessante para mim, era interessante ficar no Vitória. E aí acabei ficando por lá mesmo. Então, mas assim, não que falar, puxa vida, mas fica aquele negócio, pô, e se eu tivesse ido, né? Como seria, cara? Porque se você colocar, são três times de massa, né, cara? Muito Grêmio, tradicionais, Vasco, né? então, só, mas nada. E o Santos é o time do meu pai, né, cara? Da minha família. Então Hum, ficou aí ia aquele. pesar, hein? Imagina a Mais pro meu emoção do pai. teu pai vendo você entrando na vila com a camisa do Santos. Seria emocionante pro meu pai, mas aí acabou que não deu certo. Mas, cara, não tenho o que reclamar. Minha carreira realmente foi muito limpa, de bons clubes, conquistei alguns títulos. Eu acho que isso.
Foi bem legal. Então fica, não foi gosto amargo, não, mas não vou mentir, não. Hoje eu posso falar, pô, cara, seria. Imagina jogar, na época era o Olímpico, lotado lá no Então, Rio Grande do Sul, jogar em São Januário, jogar contra um Flamengo, seria, entendeu? Então, assim, e, e qual que era o seu time de coração quando você era criança? o meu time de coração, você vai botar eu numa sinuca de bico danada, né? Viu? Então tá bom. Não, vamos fazer. Olha, o meu time de coração, até pela minha gratidão. E eu torço muito para que esse time volte, cara, porque depois que você vira profissional, né, não Não tem dá, mais né? aqui. Não dá pra ter a mesma paixão, né? Mas eu, sem dúvida nenhuma, eu torço muito para minha portuguesinha, cara, para minha a portuguesa voltar novamente, cara, dar uma dó da Lusa, cara. É, Esses dias eu tive lá recebendo uma homenagem lá. Eu fiquei muito emocionado porque eles me colocaram lá como entre os 10 maiores ídolos da história da portuguesa. Então eu fiquei que muito Caraca, emocionado. legal, cara. parabéns. Eu fiquei assim, eu tive lá esses dias, cara, e você vê a situação que tá a portuguesa, né? Cara, é difícil. Ver o que era na minha época e ver como tá hoje. Não que esteja, né? Mas assim, precisava estar nas divisões de acesso, divisões, que ele tá no ar, mas tá na primeira divisão do Paulista. Pô, mas no brasileiro não tem nem calendário, cara. Uhum. Então, assim, nem na quarta divisão do Campeonato Brasileiro a portuguesa tá. Então isso aí me deixou muito triste. Me deixa muito triste. Porque é um time que, num momento delicado da minha carreira, abriu as portas. E eu joguei lá pela portuguesa quase 5 anos, né, da minha carreira. Então, foi Sim. realmente uma história bem legal, bem bonita. Vamos deixar então que o meu time de coração é a Luzinha. Tá certo. Boa, saiu Ótimo. bem. Você saiu bem dessa. Ai. Ô, Gleg, a gente chegou aqui 10 horas, cara. Você vai precisar estar saindo? Você consegue continuar a conversa? Como é que tá esse Dá horário mais um aí? pouquinho lá pra gente ir. Vamos lá. Deixa eu perguntar. Você também teve uma passagem pelo Corinthians, né? Tive uma passagem pelo Corinthians. Aí você também teve um atrito lá com o professor? Então, cara, na época foi um atrito mesmo, né? Mas, assim, moleque, né, cara? Tava pouca experiência, né? Você tava Então, com assim, quantos anos realmente, quando você passou lá? quando eu tava no Corinthians, eu tava com 2001, 25 anos, 24, 25 anos. Certo. 20, foi isso mesmo, 24 anos eu tinha. Então, assim, era muito novo, né, cara? Tava na E, flor da idade, querendo jogar, e tal, você aquele tava bem lá negócio. também, né? Tava bem pra caramba. E aí, é aquele negócio, se você consegue assimilar com a experiência, É. eu teria ficado muito mais tempo no Corinthians, né? Mas eu acho que é a ansiedade, aquele negócio de querer jogar, de querer mostrar, tal, né? E você sai de um time, desculpe, como o Guarani, que eu tinha uma baita de uma moral, né, cara? Titular, tal. E aí você vai, e aí você não tem aquela mesma sequência que teve no Guarani, mas aí você não consegue entender que, pô, você não tá mais no Guarani, você tá no Corinthians, né, cara? E isso acabou me prejudicando. Depois, inclusive, até teve um dia, cara, a gente tava jogando em Curitiba, eu acho que eu tava no. Acho que eu tava no Cruzeiro, eu acho. E aí eu encontrei o Vanderlei lá no hotel, no mesmo hotel que a gente tava. E tava jantar, vamos jantar junto lá, tal. E sentamos lá, ficamos batendo papo. E eu acabei falando, pô, Vanderlei, seu cara, hoje eu entendo que você fez na época, tal. Queria até te pedir desculpa. Ah, para, imagina, tal, não sei o quê. E aí depois a gente virou, assim, batendo papo e hoje virou motivo de dar risada, né? Sempre quando a gente se encontra, ele fala, porra, você tava querendo tá me tirando, que não sei o quê, tá louco, tá louco. Aquele Ele tem jeito aquele dele. jeitão, Que jeitão ele tem dele. aquele jeitão dele lá, mas no vestiário e tal, ele é um cara brincalhão, entendeu? E assim, hoje eu entendo. O que ele fez, cara, não foi pro meu bem, não foi pro meu mal. Então, só que eu não consegui entender na época. E aí teve um E quem que era o desentendimento bravo. goleiro na época? Tinha acabado de sair o Dida e tava voltando, foi contratado o Doni, do Botafogo. O Doni tinha acabado de chegar. E aí ficou essa disputa, né? Tanto que aí eu vou pro Cruzeiro, né? Vou pro Cruzeiro, fico lá um tempo. E aí depois eu volto, aí já volto já com o Parreira, né? Já não era mais o Luxemburgo, mas eu queria jogar. A Sim. ansiedade de querer jogar, seja no Corinthians, aí depois não tá, não, vai treinar separado, porque brigou com o Vanderlei, aí eu fui treinar separado.
Aí é Aí foda. O Guarani veio de novo, não, pô, então volta pra cá, meu, né? Porque aí você vai disputar o brasileiro aqui, você vai jogar. Aí voltei pro Guarani, joguei o brasileiro, me credenciou para ir pro Cruzeiro, porque eu tava muito bem naquela época. Sim. Né? E eu fiz um baita no Campeonato Brasileiro, tanto que me credenciando, inclusive, para ir pro Cruzeiro. Foi aí eu fui pro Cruzeiro, tal. Mas assim, depois se eu tivesse. Você vê o Cássio quando chegou no Corinthians, ele chegou no banco, né, cara? Tava no banco, ficou lá quietinho, pá, foi indo, pá. De repente apareceu a oportunidade e foi embora. Então, se eu tivesse tido a paciência do Cássio, poderia ter tido uma passagem um pouco maior, né, pelo Corinthians. Mas tá tudo certo, foi tudo bem. É assim mesmo. Serviu de experiência. Sim. Sim, exatamente. E o importante é que não ficou nenhuma mágoa, nem nada, né? Você conversou com Jamais. ele e tudo, então acho que isso é o mais importante de tudo. E você acompanha bastante o futebol profissional ou não tem muito tempo? Só mais quando você está comentando? Como é que é? É, eu acompanho assim, eu gosto muito, né? Então, assim, sempre quando a gente pode estar acompanhando, né? Eu sou apaixonado pela Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um nível muito alto, né? O futebol hoje. É só você pegar, cara. Pega aí, vamos por um exemplo. Você vai jogar contra o Corinthians amanhã, né? Na quarta-feira. E aí no Certo. sábado você vai enfrentar o Grêmio no Olímpico. E aí Uhum. na próxima quarta você vai pegar o São Paulo no Morumbi. E depois na próxima. Então, olha pra você ver, então o nível técnico da Série A assim, eu acredito ser apaixonante. Então eu gosto muito do futebol. Sim, Acompanho, legal. vejo. Comento aqui os times aqui de Campinas, da região, né? Uhum. Guarani, Ponte, Ituano, 15 de Piracicaba, os times aqui da região. Mas eu tô sempre antenado. Sempre quando eu posso, eu tô ligado aí na Série A do Brasileiro, Paulistão, que é um campeonato legal, né? E o Muito que você bom. tá achando da campanha do Botafogo, cara? Líder aí tá surpreendendo todo mundo. Ninguém botava o Botafogo disputando o G4, né? E ele tá aí. Bateu no Tá liderando. Palmeiras, lá no Lance Park, coisa difícil de fazer. Eu falei no começo do programa. Botafogo vai chegar. Ninguém me deu ouvido. Assim, eu acho que você vê, o Botafogo tem muita estrutura, né? O que faltava realmente era grana. E aí, de repente, chega lá, vira SAF. Os caras começam a investir dinheiro, começam a trazer jogadores importantes, não tão conhecidos aqui no Brasil, mas jogadores que fizeram sucesso fora. Um treinador português que o cara é um monstro, né, de técnico. Para mim, é um Sim, dos sim. melhores portugueses aí dessa safra de português aí que a gente tem visto. Então, eu acho que o resultado é esse. O resultado do bom trabalho, da estrutura boa, da logística interessante, né, do pagamento em dia, de trazer bons jogadores, de formar um elenco, porque com um time com 38 rodadas, cara, se você tiver só um time, você não aguenta. É o que está Verdade. É, acontecendo com o Santos. É o que está acontecendo com o Santos, com o Corinthians, né? Que só tem um time bom, mas não tem um elenco qualificado. E aí acaba pegando. E o Botafogo tem um elenco, né? Tem jogadores de qualidade que sai um, entra o outro e mantém sempre o mesmo nível. Se você perguntar para mim, o Botafogo é um sério candidato ao título, eu vou dizer que é muito cedo para falar isso. sim. Muito cedo ainda, mas pela sequência que está tendo aí, e se ele conseguir manter a mesma intensidade, né? Porque vai chegar um momento na competição que ele vai começar a declinar. Nessa declinagem, será que ele vai estar pronto, preparado para se recuperar e voltar novamente? Então é isso que tem que avaliar, porque é muito longo o campeonato, né? Não dá Sim, para sim. dizer que o Botafogo vai ser campeão. Não dá para dizer isso ainda, né? Certo. É, Mas, legal. mas que tem feito um campeonato surpreendente, não tenha dúvida. Sim, com certeza. E assim, seleção brasileira. Que você tá achando de todas essas especulações, desse negócio de esperar pelo Ancelotti? Você acha que deveria vir um técnico estrangeiro? Ou no Brasil tem algum técnico brasileiro para isso? Qual que é a sua opinião a respeito? Eu particularmente, eu não concordo em trazer treinador estrangeiro para a seleção. Mas a gente tem que admitir que só olhar no mercado, né? Quem que Sim, seria o treinador da seleção hoje? Quantas vezes, né, a gente tinha três, quatro opções de treinadores brasileiros para assumir a seleção e hoje nós não temos, cara. Para certo. mim, quem seria um bom nome seria o Abel Ferreira do Palmeiras, esse cara do Botafogo aí, que eu acho que ele é muito bom treinador, Luiz seria Castro. também um bom nome. Mas assim, mas ó, vamos esperar o Ancelotti?
Ok, vamos esperar o Ancelotti, mas e aí, como é que vai fazer? E até lá? Ah, mas Nós o vamos ficar filho dele passando tá vindo, não vergonha. tá? Estão falando do filho dele, que o Falcão vai estar aí à frente também, né? Mas, É. cara, não é a mesma coisa. Ele vai vir na metade, vai pegar, acho que vão ser 6 jogos, né? Até da eliminatória, né? Até que ele chega. Isso, e dois Então, assim, amistosos. então, quer dizer, não é tão simples. Vamos ver. Eu não teria trazido, tá? Teria buscado uma outra alternativa. Aqui no Mas, Brasil para mim, mesmo, não né? vai treinador. E sabe o que, que eu acho que a CBF está vislumbrando, cara? Está vislumbrando a autoridade e a credibilidade que o Ancelotti tem com os jogadores. Então, assim, Certo. ele fala uma coisa ali, os caras respeitam, né? Então, eu acho que isso. E tá faltando isso na seleção. É, eu Tá concordo faltando com isso. você, cara. É, Faltou isso é muito isso verdade. com o Tite. Faltou muito isso com o Tite. O Tite, acho que falava para os caras estavam, desculpa o termo, cagando para ele, entendeu? Não? Porque a gente sabe o jeito que é o Tite e o resultado foi isso aí, né, cara? O Foi. resultado foi isso aí. Quanto tempo. E olha, o Brasil que eu acho que com o Ancelotti pode ser que resgate essa. Não estou dizendo aqui que vai ser campeão mundial, tá? Não vai ser campeão do mundo na próxima Copa. Não, não é isso. Mas eu acho que até pelo respeito e pela credibilidade dentro do vestiário, eu acho que esse foi um dos pontos que pesou na escolha da CBF. É, não, eu concordo com você mesmo. Eu, até quando a escolha foi o Tite, lá em 2016, 17, não lembro, eu imaginei que ele ia chegar com essa pecha, né? Porque ele era unanimidade pela torcida. Então eu imaginei que ele ia chegar, tipo, botando ordem ali, falando, não, agora o vestiário acabou a bagunça, agora vamos fazer isso. Mas ele tem um jeito mais agregador, mais paizão, né? É, E aí, foi totalmente ao contrário. Foi totalmente na contramão disso tudo que a gente está achando. Ele poderia ter, mas o Tite não tem esse perfil, né? O Tite, é, ele não tem, não adianta. E a gente viu o resultado. Não adianta, não tem como. sim, sim. E fala pra mim, qual que é o estádio assim mais da hora que você fala que você jogou assim? Tem um específico? Tem alguns? Cara, assim, depois das reformas da Copa do Mundo aí, o Maracanã ficou espetáculo, né, cara? E antes das reformas, eu adorava jogar no Mineirão. O Mineirão sempre Certo. foi um baita de um estádio. Mas tem outros, tá? Por exemplo, tem um estádio em Manaus, que é o Vivaldão, que Eu depois sei. virou, acho que virou Arena Manaus lá, né? É, Arena, se eu não me acho engano que foi. então assim, também era uma delícia jogar lá também, adorava. Vários, Pacaembu, né? Pacaembu era apaixonante jogar no Pacaembu, o próprio Morumbi. Não dá para dizer assim que aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, sempre tivemos grandes estádios. A antiga Fonte Nova. Pô, eu joguei na Fonte Nova, cara, com 70 mil pessoas no campo, Nossa, entendeu? era uma Joguei num coisa, campo né, cara? no Arruda, no mundão do Arruda, né, do Santa Cruz, com 67 mil pessoas no campo. Então, assim, cara, era. Hoje deu uma diminuída nisso aí, né? Mas era bem legal, era bem gostoso. Eu imagino mesmo, cara, que da hora jogar nesses estádios com 60, 70 mil pessoas. É. Nossa, era maravilhoso, era maravilhoso. Tem E algum jogo em específico pra você que você guarda? Rapaz, tem alguns, cara. Tem um São Paulo e Portuguesa que o São Paulo jogava pelo título também, que eu fui muito bem aquele. Inclusive, fui elogiado a noite inteira pelo Leão, né? Que era o técnico do São Paulo na época. Foi 2005, um né? baita. Em 2005, Foi. puta, foi um jogaço. Eu lembro desse jogo. Você lembra, né? Pô, Eu fez. lembro. Você O deu mando de trabalho jogo pra era na nós, Porto. hein, cara? Hã? Deu Ah, trabalho dei pra nós. trabalho. É? Pô, Teve um jogo também, cara, que foi um Guarani Ponte, um derby, lá no Campo da Ponte, no Moisés Lucarelli, que foi o recorde de faltas, cara. Acho que teve 120 e poucas faltas. O Paulo César de Oliveira era o árbitro. É O jogo louco. terminou 0-0 nossa, velho. bola. Fazia muito tempo que não tinha o derby, né? E aí tava voltando o Guarani Ponte, Brasileirão, um meio de semana à noite. Puta, cara, o Campo da Ponte lotado. E foi o recorde de faltas. O jogo não teve jogo, né? Só tinha falta. Tinha falta, pô. Por quê? E, e assim, você é muito a cara do Guarani também, né? É. Tipo, você
É bem tratado por torcedores da Ponte, assim? Tem Tô bem alguma. tratado, cara. Depois que eu comecei a trabalhar na Bandeirantes, aí o pessoal começou a ver o meu lado profissional, né? Mas antes a aceitação antes era mais difícil. Era. Hoje está mais tranquilo, já fui algumas vezes fazer jogo lá no Majestoso, bem tratado, os caras me tratam bem. Mas antigamente não era tão fácil assim, não, cara. E antes disso, teve Imagina. Mas, alguma situação assim de você ser hostilizado por torcedor, estando na rua, sei lá? tem várias. Cara, nunca me faltaram com respeito, de agressão, essas coisas não, né? Mas Certo. xingamento, isso é absolutamente normal. E em É de algumas vezes torcida vai no mesmo, né? shopping. É, coisa de torcida que tá tudo certo. Eu dava uma risada, brincava, tava tudo legal, levava na boa. E aí o pessoal vê que a gente não, né? Aí leva na boa também, tá tudo certo. Legal, é o jeito mais saudável de manter uma rivalidade, né? É esse jeito mais Exatamente. brincalhão, tira sarro, mas sem faltar com respeito, sem partir para agressividade nem nada. É isso aí. E como que você enxerga essa decisão aqui do estado de São Paulo de torcida única, que acabou vindo até aqui para Campinas, né, também afetando a Ponte e o Guarani? Como que você enxerga essa medida tomada? Da torcida, você fala? É, a torcida única, o fato Ah, cara, eu acho uma tremenda uma bobagem, tá? serve. Uma bobagem. Eu não concordo. Acho uma bobagem gigantesca e assim, perde aquela essência, né, das duas torcidas e tal, e perde para mim. Ah, mas a violência, cara, tem violência fora do campo do mesmo jeito. Na Entendeu? verdade, tem Não? mais violência fora do campo do que dentro dos campos, né? É, É isso exatamente. Então, que é foda. é, eu, E eu, achei engraçado que o pessoal trouxe até pra Campinas, cara. Então, assim, o time da capital vem jogar aqui é torcida única. é, Tipo, tá matando o futebol, né? Futebol paulista. exatamente. Concordo. Não concordo. Tô totalmente contra. Acho que foi São Paulo e Cruzeiro, agora que as torcidas estavam entrando junto no campo, pô, no estádio. É que elas são co-irmãs, né? Essas duas. Então, mas mesmo assim, pô. Você não Tinha vai que ver isso, ser. uma, tipo, independente e mancha. Ah, Aí não... aí também não Mas, tem nem tipo, como, os caras é folgado. Mas teria que ter, tipo, se vem o time da capital jogar aqui, não precisava ser torcida única. é uma É uma coisa. medida. Pode falar, fala. Não dá para entender essas coisas, né? Eu também não entendo. Totalmente desnecessário. Acho que é muito medida preguiçosa, sabe? De quem tem que cuidar da segurança, o que é mais fácil para ele? Organizar a segurança de uma torcida só ou ter que dividir duas torcidas? Então é meio que uma medida meio Vai no mais preguiçosa fácil, mesmo. né? Sem pensar no futebol, pensando mais do lado deles mesmo para facilitar. É isso aí. E assim, também como dirigente de futebol, você não vislumbra isso por enquanto? Não, não Tá vislumbro, mais não. na vida pública mesmo agora. Mas na vida pública, agora meu foco total, né? Minhas atenções estão todas direcionadas a essa profissão, né? Estou me preparando ainda mais, tentando melhorar o meu conhecimento, buscando um conhecimento ainda maior, para que a gente possa estar atendendo da melhor forma possível, né? Situações do dia a dia, faz com que a gente possa aumentar o crescimento na vida pública, na gestão pública, e eu estou muito feliz, cara. Isso que é o grande segredo, o grande X da questão é que eu estou muito contente com aquilo que eu estou fazendo, estou amando fazer o que eu faço hoje, e é por isso que eu não vislumbro outras coisas. Não vou dizer que eu nunca mais faria, não, mas hoje o meu foco total é na gestão pública. Entendi. E como é que você escolheu Hortolândia para estar vindo morar? É que eu moro, a minha esposa é de Hortolândia, né? Ah, Minha esposa tá. foi criada em Hortolândia, então assim, desde sempre eu tenho minha raiz aqui em Hortolândia, né? E por isso moro aqui, minha casa sempre foi aqui, né? Ah, mas você morava lá em Salvador, sim, mas eu jogava lá no É, Em não tem Salvador. como, né? Não tem como. Ah, você morava em Belo Horizonte, não, morava porque eu jogava lá, entendeu? Mas a minha casa sempre foi aqui. Entendi. Legal.
Ô, Gleger, Beleza? Então, você vai controlando seu horário aí. eu vou precisar sair agora. Agora já deu tempo aqui, mas, pô, Só pô, agradecer. Muito obrigado aí pela sua participação, Obrigado pela tá? atenção. Pela atenção. Foi muito vamos bom ver se a gente conversar com marca. você. Vamos ver se a gente marca uma outra aí pra a gente tá Isso. batendo papo legal. Adorei o papo com vocês aí, passou rápido pra caramba, né? Foi Passa legal. rápido, né, cara? E assim, vai ser um prazer. A gente tá num Gleg parte 2 aí, vai ser legal. Isso, Vai ser... demorou. Vamos ver. Aí, quem sabe na próxima a gente vê um horário pra você estar vindo aqui no estúdio Pô, pra bater legal, essa legal. resenha pessoalmente. Apesar dessa correria aí, a gente Você podia marcar com certeza. conheceu o espaço aqui também. Isso. É em Limeira, né? É em Limeira o espaço, Primeiro. né? A gente é de Vamos... Hortolândia. Eu sou de Hortolândia, o Kleber é de Sumaré. Legal. Mas, de Mas uma qualquer hora a jeito, a gente gente vai sim, agradece cara. mesmo, cara. Muito Uma hora a gente obrigado vai pela assim. atenção. E é aquele negócio, o podcast está de portas abertas para você. Quando precisar de alguma coisa, quiser que a gente divulgue alguma coisa também, a gente vai estar divulgando tranquilamente, tá? Eu agradeço, viu? Um abraço a vocês aí, Fica um com abraço a Deus. todo mundo participando aí. Obrigado mais uma vez. O Regi mandou um abraço pra você, viu? Vou lá para ele. Grande beijo. Um abraço, velho. Fechou. Abração, Deus abençoe, hein? Obrigadão. Resenha boa, hein, primo? Da hora. Da Ô, hora. Pode falar. Ô, Davi. Dá pra mandar pro Rodrigo esse link, não? Pra colocar ele ali? Você quer colocar o link? Falando nisso, galera, o nosso outro apresentador, o É, Rodrigo, não tá ele presente hoje. tá meio ocupado, tá correndo atrás de algumas coisas aí, então ele não pôde estar vindo aqui, mas a gente tá mantendo ele aqui. Mas foi uma resenha legal, cara. Você vê que tá sendo feito um trabalho ali em Hortolândia bacana, né? Ele tá tentando ouvir a galera, tá tentando atender da melhor maneira possível. Exatamente. Você vê que é uma coisa que ele gosta mesmo, que ele tá fazendo com alegria, E né? tem experiência, né? O que a gente tem que entender como diretores de futebol ali? Que pra tudo tem que ter um tempo. Sim, Não adianta querer cobrar logo de imediato que não vai conseguir nada, né? Até porque a prefeitura também não tem, sim. né? Então isso aí é a longo prazo. Mas ele tá muito bem. É, e tá legal. Tá dando pra ver um trabalho bem feito aí e bacana. Mas foi legal, foi uma resenha boa, cara. Não consegui pegar ele no time de coração, né? Mas do É, resto a gente conseguiu a conversa boa. mas eu acho que ele é São Paulino. Ele deve ser santista, pô. A família A era família inteira santista, é, né? né? Verdade. Não sei. Tô mandando o link aqui pro Rodrigo, vamos ver se ele O vai. Rodrigo visualizou? Não. Acho que ele tá trampando, cara. Não vai dar. E aí, cara, o que você tem de notícia do futebol amador aí pra tá falando pra gente? De Hortolândia? Da região. Teve final da Copa Ases, né? Teve final da Copa Ásia. Quem foi o campeão, você sabe dizer? R7. R7? Da Sumaré. onde que eles são? Sumaré? Sumaré. Legal. Foram campeão. Parabéns aí pro R7. Vamos trocar ideia com a gente aqui, galera. E o futebol de Hortolândia, cara, tá da hora, hein? Tá. Tem bastante surpresa, né? O Botafogo mesmo, que é da segunda, ele caiu ano passado da primeira. Então, e esse ano ele tá Voando. voando, voando. Tá com 5 jogos, 5 vitórias. E você concorda com o Gleger com relação aos times da Série A que estão mais surpreendendo assim, que estão meio que despontando como favorito? Na Série A? É. Cara, na Série A sempre tem Não. No Amador. No Amador. Ah, tá. No Amador. Na primeira divisão. Isso, na primeira divisão. Sempre tem o Vila, o Santa, que é o atual campeão. Mas que nem o Frenético, né? O Frenético subiu da segunda, foi campeão na segunda. Então, e tá bem, não é que você Tá tava bem. falando? O primeiro jogo deles, eles empataram com o Santa. Na verdade, o Santa Clara empatou com eles, que eles estavam ganhando. Certo. Aí depois eles perderam 2 jogos seguidos. Aí agora ganharam mais 2.
Ganharam do Atlético, lá do húngaro. Bem feito. E... é brincadeira, é zoeira. E ganharam do Vila, 4-0. Entendi. Tá bem, tá bem. Legal. E partindo pro profissional aí, nosso digníssimo amigo, né? Rodriguinho, salve, Rodriguinho. Eu acho que ele não veio por causa disso. Ele tinha feito uma previsão, você lembra? Com o velho, a previsão dele? Que nessa rodada, Botafogo e Palmeiras, o Botafogo perdia a liderança. Ele Verdade. falou isso. Falou na live com o velho. É mesmo. É por isso que ele correu. Ele sabe que a gente ia jogar na cara dele. Você é sacana, hein, Ô, cara? Rodrigo, você tá mandando seu nome pra mim. Eu sei que você tá lá no bate-papo. O Kleber mandou um link aí, ó. Acessa pra você falar com nós. Ele tá ativo no chat. Né? Ele colocou aqui, ó. Tô mandando mensagem lá. Rodrigo Fernando Bento. Eu sei, pô. Cara, é nosso sócio, não saber o nome dele, pô. Ô, Rodrigo. Aí não, né? Mas, mano, falar... Você surpreendeu o Botafogo ter ganhado do falei, Palmeiras no Aliança? Ah, não. Aí ganhava. Ah, mano, não. Não, é sério, tirando o clubismo de lado, velho. Não. Eu não achava que ele ganhava lá, não. Pra mim, o Palmeiras ganhava. Então, é o que todo mundo esperava. Porque é na cara. Arena, né? O Arena. Botafogo, ele tá surpreendendo por isso, cara. Ele, tipo... Ninguém botava fé que com um terço do campeonato... Até hoje, ele ia... ninguém bota fé no cara. É só o time deles mesmo e a torcida, mas ninguém bota fé nos caras. É. E, cara, se você for ver, a pior parte da tabela pra ele já passou. Agora é Que só já mamata. pegou Palmeiras, Flamengo, Atlético, Quer ele ver já como é pegou que esses tá? times maiores, né? Agora ele vai vir com a parte mais de baixo da tabela, né? Tá falando aí ainda? Rodrigo? É. Não. Eu falei pra ele acessar o link. Ele não vai acessar, ele tá trampando, mano. Ó, o Botafogo vai pegar o Vasco. Próxima rodada? É. Na próxima rodada... Então, o Vasco tá... Não, próxima rodada é Sul-Americana. Quinta-feira, depois o Então, Vasco. final de Em semana. casa. Domingo. Também praticamente 3 pontos, né? E depois pega o Grêmio fora. O Bragantino em casa. E o Santos fora. Aí o Santos, tadinho. Se bem que o Vasco, se pá, vai estar de treinador novo, né? Rogério Ceni? Não sei se é o Rogério, mas eles estão procurando alguém, né? O Rodrigo tá falando aqui que é cavalo paraguaio. Eu acho que o que pode matar o Botafogo é se tirarem o Luiz Castro de lá. Que ele ficou sabendo que ele teve uma proposta da Arábia, lá do time do Cristiano Ronaldo. Sim. Então. Você viu no jogo contra o Palmeiras? O Abel não quis cumprimentar ele, né? Eu falo, cara. Aí depois fala pra esse palmeirense que o cara é arrogante? Não, então. Aí você viu a desculpa dele? Qual que foi? Que todo jogo ele sempre é o primeiro a sair. É. Na coletiva. Tá bom. Que é normal dele. Ele sempre tem uma desculpa e os palmeirenses sempre acreditam nessa desculpinha dele. Santo Abel. Não nada, velho. Tadinho. É perseguido aqui. Você viu que o Rodrigo comentou? A hora que o Gleger falou do Abel pra seleção, ele mandou esse cara sabe, Abel hein? pra seleção, rapaz. Sou mais o Rogério Ceni. Vai. Aí o Pelúcia vai querer te pegar. O Pelúcia tá dormindo agora. Né? Ah, mas é isso, né, primo? Acho que foi uma live legal. Top. Bacana. O Gleger deu até mais tempo do que a gente tinha esperado. E vamos que vamos, né, galera? Ficou meio diferente hoje, porque foi uma falha de comunicação, né? É questão a gente achou que ele ia estar aqui, só que já tinha passado que seria na casa dele. E questão da disponibilidade dele, também, né? Ele tem essa vida pública, é difícil pra ele estar se deslocando tudo. Mas Pra acho ele que vir ficou uma ficar live só legal. uma hora com os compromissos dele, ficaria ruim. Sim. Mas ficou tá legal. ótimo.
Acho que dá pra gente ir encerrando. Por mim, bora. Então fechou, galera. Brigadão aí por mais uma audiência aí, mais uma noite com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, curtir os vídeos, tem bastante live da hora lá, dá uma olhada lá que tem umas lives bacanas, galera. E terça-feira que vem a gente tá aí de novo com mais um time. Time Firme e agora é de forte. Limeira, hein? De Limeira. É o Classe A, né? Classe A. Tamo Primeira divisão do esperando os Amador. cara aí. Opa, peraí, galera. Não, a gente tem uma participação aqui. Apareceu É alguém. nada. O cavalo. Ah, olha lá. Ah, Vocês que são apareceu. uns brincalhão, né? É nada. E aí, o Boa que noite, meu aconteceu? querido. Boa noite primeiro, né? O que aconteceu com a previsão que você tinha dado? Não tá legal o som dele. Você tá sem internet. A conexão dele não tá boa lá, não. Olha lá. Fala de novo. Não, mas não tá Ó, saindo, cara. esse Wilson Francha aqui, ó, É. do bate-papo, o apelido dele é Bigode. Aquele Salve, campeonato, bigode. aquele campeonato que a gente foi campeão, ele tava no começo da organização. Quando Certo. começou, ele que tava no começo. Hoje tem ele e o Del, em Hortolândia. Organizam uns campeonatos top também. Valeu, Bigode. Obrigado aí pela participação. Bom abraço, bigode. Então é isso. Acho que a gente não conseguiu falar com o Rodrigo, né? Não tá com a conexão Um abraço, boa amigão. mesmo. Tá trabalhando aí. Fez falta hoje Fez aqui. falta hoje, tá? Hoje que a gente queria zoar você É. não tava aqui. É esperto. Mas Desculpa. semana que vem ele tá de volta, né? Tamo Tamo- junto aí. Tamo o trio junto de volta aí. Mas é isso então, galera. Brigadão pela participação aí, por estarem dando essa audiência pra gente aí. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhem com parentes e amigos. E até terça-feira que vem, até a próxima live aí, valeu? Abração, galera. Primo, valeu. Valeu, É primo. nóis, primo. Tamo junto. Parabéns. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado ao Gleger. E que Deus nos abençoe e me dê uma ótima semana pra nós. Agradecer Amém. também ao Davi, o nosso técnico aqui, fera. Grande, valeu, A Davi. Take 9 produtora. E tamo junto. Tamo junto, galera. Fui. Valeu, abraço.